Quanto vale a edição de um vídeo em 2026? R$50? R$500? 5 mil? A verdade é que todos esses valores podem estar certos. O problema é que a maioria dos editores não faz a menor ideia do porquê tá cobrando o que cobra. Então aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como descobrir quanto cobrar por qualquer edição de vídeo, mesmo que você esteja começando agora. E no final eu vou te mostrar uma calculadora que resolve isso em segundos. E um aviso rápido, esse vídeo é para quem tá começando e tá completamente perdido sobre essa questão de preço. Se você que tá vendo esse vídeo já trabalha com edição, deixa nos comentários quanto que você tá cobrando hoje, se tiver coragem de fazer isso. Porque isso ajuda muito quem tá começando a ter uma noção. Mas agora, antes de falar de números, tem uma coisa que você precisa entender. Existe uma verdade que ninguém gosta de ouvir. Iniciantes ganham menos. É igual qualquer profissão. Um médico que acabou de sair da faculdade vai ganhar menos do que um médico que tem 20 anos de profissão. E a lógica na nossa área é muito simples. Você sendo iniciante, tem menos experiência, vai entregar com menos velocidade, você tem um portfólio menor. Portfólio, inclusive, é uma das grandes justificativas para você conseguir cobrar mais. E daqui a pouco você vai entender melhor como construir um portfólio que de fato chame a atenção de quem vai te contratar. Mas além disso, quando você tá no começo, você também tem menos segurança para justificar o teu preço. Às vezes, de verdade, pode até faltar a coragem de cobrar o preço certo, tá? Isso acontece com todo mundo, já aconteceu comigo. Então é uma história engraçada. Uma vez, um aluno meu me contou que ele editou um vídeo para um determinado cliente e ele cobrou lá R$200. Um tempo depois, esse mesmo cliente chegou nele e pediu um outro vídeo parecido. Ele foi lá e cobrou R$200. Passou o tempo, o cliente veio de novo, tem mais um vídeo para você editar. Quanto? R$200. Até que num belo dia, o cliente chegou com a mesma demanda, mesmo tipo de vídeo e perguntou: quanto você cobra? E ele, sem querer, mandou o valor errado. Em vez de mandar 200, ele mandou 300. Imagina, apertou o botão de enviar e entrou em pânico. Quando isso aconteceu, o WhatsApp não tinha como apagar a mensagem, sabe? Mas sabe o que aconteceu depois? O cliente fechou, sem reclamar do preço, sem questionar. Pagou R$300 e agora você imagina se desde o começo ele tivesse cobrado 300 em vez de 200. Simples, em vez dele faturar R$900, ele teria faturado R$1.200. Só pela coragem de ter colocado um valor um pouquinho maior. E o trabalho teria sido exatamente o mesmo. E aí, essa diferença ia te ajudar ou não ia? E de verdade, eu te garanto que você vai adquirir essa coragem com o tempo. Mas isso não significa que agora você possa cobrar de qualquer jeito. Tipo, Matheus, então eu vou meter o louco, vou jogar um valor super alto e é isso aí. Cuidado que ainda tem uma coisa que pode destruir completamente a sua precificação. Me diz uma coisa, quanto dinheiro o seu cliente tem? Porque o valor do vídeo, quando a gente está começando, não depende só de você, depende também de quem que tá pagando. Imagina que você decidiu cobrar R$500 pela edição de um vídeo. É pouco ou é muito? Depende. Quem que tá pagando por esse vídeo? R$500 para uma empresa que tem, sei lá, 30 funcionários, que investe uma grana em marketing, que tem verba, produz um monte de conteúdo em rede social. Essa empresa provavelmente movimenta centenas de milhares de reais todos os meses. Ela consegue enxergar que o vídeo que você está editando pode trazer mais lucro para ela. Então, provavelmente para essa empresa, R$500 é um valor pequeno perto do retorno que ela pode ter. Agora, se a empresa que está te contratando é uma lanchonete aí do seu bairro, onde trabalham 4 ou 5 pessoas, que eles estão começando agora a criar conteúdo em rede social, provavelmente eles movimentam ali seus 10, 20 mil reais no mês. Percebe que nesse caso, R$500 já é um valor que passa a ser mais considerável? É uma decisão um pouquinho mais difícil para eles. Às vezes, R$500 é o dinheiro que eles têm para pagar, sei lá, o gás, a energia elétrica. E agora, se o cliente for uma pessoa, tipo um psicólogo, que ele quer começar a fazer conteúdo para a internet, ele ganha lá um salário de 3, percebe que nesse caso, R$500 já é um valor que passa a ser mais considerável? Para ele, R$500 vão fazer muita diferença, porque é um valor grande se comparado a quanto ele ganha. Isso não significa que você tenha que saber exatamente qual que é o valor que as pessoas ganham ou que as empresas faturam, mas por observação, você consegue inferir qual que é o tamanho do bolso do cliente, e isso influencia na hora de você cobrar. E você tem que estar muito atento a isso no começo, porque vão aparecer clientes de diferentes perfis para você. Quando a gente ganha mais experiência, vai se tornando mais profissional, a gente começa a perceber que certos tipos de clientes já não servem mais pra gente, simplesmente porque eles não têm dinheiro
dinheiro para pagar o quanto o nosso trabalho vale. E tá tudo certo. Mas no começo que a gente tá pegando o que tiver disponível, a gente precisa prestar atenção. Afinal, você precisa construir teu portfólio. Inclusive, muita gente acha que portfólio você faz de qualquer jeito, mas não é assim. Portfólio tem que ser feito de forma estratégica, não é só jogar os vídeos lá e pronto, acabou. Por isso, eu não posso deixar de te avisar que nós preparamos um guia de como montar um portfólio estratégico. Você pode receber esse guia, mas tem um detalhe. Ele só vai estar disponível para quem entrar agora na lista VIP da Semana do Consumidor da Brainstorm Academy. É só acessar o link da descrição e cadastrar o seu e-mail. Que aí, na Semana do Consumidor, você pode se tornar nosso aluno com um desconto absurdo e ainda ganhar esse guia. Se quiser entender mais sobre isso, acesse o link da descrição. Mas tem uma terceira coisa, além de tudo isso que eu já falei para você, que você precisa entender antes de definir o teu preço. Você sabe quanto você gasta para trabalhar? Você provavelmente paga o software de edição que você usa. Você paga a sua internet. Você paga a energia elétrica. Você às vezes parcelou o seu computador e tá pagando as parcelinhas ainda hoje. E o ponto aqui é, você não deve pagar para trabalhar. Parece óbvio, mas cara, tem muita gente que inclusive já é mais avançado e que faz isso sem perceber. Tem gente que pega um trabalho por R$100, gasta lá 8 horas, 10 horas editando, e aí depois vai fazer as contas e percebe que na prática perdeu dinheiro. Percebe que se tivesse gastado essas 8 horas, sei lá, fazendo entrega no iFood, tinha ganhado mais. Sem exagero, tá? Isso é verdade. Então deixa eu te mostrar uma ferramenta que pode resolver esse problema em coisa de 30 segundos, tá? Lá na nossa plataforma, a gente tem uma ferramenta que é a calculadora de jobs. É uma ferramenta super avançada, onde você consegue colocar todas as informações do teu custo de trabalho, as informações do seu cliente e sair com um orçamento pronto no final, que inclusive você pode baixar o PDF e mandar para o seu cliente. Essa ferramenta está disponível só para os nossos alunos. Porém, tem uma versão Pocket dessa ferramenta que você pode acessar de graça. Já eu explico como. Mas quando você acessar a ferramenta, você vai colocar algumas informações sobre como é o seu dia de trabalho hoje. Quantas horas você trabalha por dia, se você trabalha em fins de semana ou não, e qual que é o teu custo mensal para trabalhar. Que é o que eu falei, soma aí quanto você paga de internet, parcela do computador, quanto você paga no software e etc. Depois embaixo você vai responder um questionário rápido sobre a sua experiência e sobre o cliente que você vai atender. Por fim, lá no final você vai poder escolher quantas horas você vai investir trabalhando em cada etapa do vídeo. No seu caso, como você é editor ou editora de vídeo, você vai colocar apenas o valor ali nas horas de edição. Então, faz uma média. Quantas horas você vai gastar para editar esse vídeo ou esses vídeos, vai ajustando ali e coloca esse valor. No final, a calculadora vai te mostrar 3 valores. Um valor que a gente considera ser o ideal, com base nas informações que você nos deu. O segundo valor é o mínimo que você tem que cobrar para não sair no prejuízo. E o terceiro valor é o máximo que nós acreditamos que o cliente vai topar pagar pelo seu trabalho. Pode ser que você consiga cobrar muito mais do que esse valor, mas é só uma sugestão. E com isso você consegue ter uma visão muito mais clara de quanto você deve cobrar pela edição desse vídeo. Simples demais, né? Para acessar a calculadora, você entra na descrição desse vídeo, tem o link da calculadora, você vai criar uma conta na Brainstorm Academy se você ainda não tiver, e depois você vai rolar lá embaixo até o painel de ferramentas. É só você ir avançando até aparecer ali a calculadora de jobs Pocket. Quando você clicar, você tem a oportunidade de assistir uma aula completa onde eu explico como usar essa calculadora nos mínimos detalhes. Você pode assistir, é totalmente de graça. Então aproveita, usa a calculadora que eu tenho certeza que ela vai fazer diferença para você. Porque agora você já tem uma referência mínima de quanto cobrar. Mas deixa eu te falar uma coisa importante aqui. A calculadora resolve a parte matemática, mas ela não resolve o maior problema que quase todo editor tem. Porque na prática o que limita o preço da maioria dos editores não é o mercado, é a insegurança. E eu já vi isso acontecer milhares de vezes. Com tanto de alunos que já passaram pela Brainstorm Academy, a queixa é sempre a mesma. E de verdade, eu não quero que os profissionais, principalmente os que estão chegando agora, passem meses, anos, cobrando menos do que eles poderiam cobrar. Lembre de tudo isso que a gente falou, continue estudando para evoluir a tua técnica e construir portfólio e tome uma decisão consciente na hora de definir o preço do seu trabalho. Porque preço não é só custo ou quanto você quer ganhar, mas sim qual valor você consegue justificar para o seu cliente. Agora eu quero saber de você, quanto que você está cobrando hoje para editar algum vídeo? Me conta aqui embaixo nos comentários. Mesmo que você ache pouco, ninguém vai julgar aqui não, tá? E aí na tela eu vou deixar um vídeo para você assistir, te ensinando a criar o seu primeiro portfólio de vídeos, usando uma ferramenta gratuita, é super fácil e super legal. É só clicar para assistir. Meu nome é Matheus Ferreira, você está na Brainstorm Academy e a gente está aqui para te ajudar a ser um criador melhor. A gente se vê no próximo vídeo, até lá. Tchau!